Homem de Ferro, Viúva Negra, Gamora, Pantera Negra, Thanos, agora todo mundo é fantasma. Olha essa doideira! Tudo começou a pegar a gente, a marcar nesse momento. Quem te bagunçou tudo aqui foi a que tem mais viver. E agora fechamos 9 episódios de uma série incrivelmente fantástica que alavanca o núcleo Wanda e amigos para outro patamar, colocando a roteirista Jack Schaffer como um dos principais nomes do Marvel Studios. Fora que deixou todo mundo com um gostinho de quero mais, não foi não? Vamos achar o Tommy. Down, down, down the road, down the witch's road, down the witch's... Meu povo! Aguenta, Matheus Barros. Eu e a palavra do dia hoje é vilã. Não anti-heroína. Não força guerreira com passado trágico. Vilã. Do episódio 1 ao 9, a Agatha Harkness não mudou sua essência. A série não tentou provar que um vilão é melhor do que a gente achava que ele era. Que ele tem uma história que justifica os seus atos maléficos. Não. Ela tem. Mas a maldade e o egoísmo, meu povo, é parte do que a Agatha realmente é. E olha, a gente vendo uma história sobre ela, dá pra entender que a gente tá acompanhando uma pessoa ruim pelo caminho das bruxas. Cabarrum! Olha o que descobrimos só nos episódios 8 e 9 que foram lançados juntos. Ela, além de ser uma grande assassina em série de bruxas, algo que a gente até que imaginava, desconfiava, ela se aproveitou o máximo que pôde do Billy, mesmo gostando dele. Você tira todo o meu poder. Eu não vou tirar. Mentira! Foi ela quem bloqueou os poderes da Jennifer Cale no passado, meu povo. Uma pessoa que estava ajudando ela e nem um remorsinho demonstrou. Eu tô pensando. Sobre o quê? Como salvar você? O sofrimento dilacerante da Cale não é só por conta da magia que ela ficou sem por 100 anos, 100%. Parece uma conta matemática. O problema é que a Agatha fez ela perder parte da sua identidade. E sim, muita alusão aos que não aceitam quem é diferente, coisas desse tipo. Através da Lilia, principalmente no capítulo 7, da morte dela, entendemos muito melhor o quanto ser bruxa faz parte do que essas mulheres são. E falando nisso, povão, é incrível como, mesmo essas personagens tendo morrido, a gente continua sentindo a presença delas na série. E isso em diversos momentos, o que mostra que ninguém tá ali à toa. Que ninguém é descartável. Quem assistiu aí minha análise de Venom a última rodada deve se lembrar que eu falei o quanto me incomodava a quantidade de personagens irrelevantes secundários por ali rodeando o Venom e que eles têm muito tempo de tela. Bosta! Em Agatha desde sempre isso não acontece. Aqui não, rapaz, aqui é filé. Mais uma prova do trabalho bem feito do roteiro, povo mio. A gente queria ver mais daquelas personagens. A gente torce, nos apegamos a todas. Não só as protagonistas e antagonistas. Alice Wu, Lilia Calderu e até mesmo a senhorita Hart. Sharon. Lilia Calderu. Nenhum personagem esquecido, mesmo depois de ser retirado da história. Aquela tia jardineira. E o melhor, isso conversa demais com um dos temas centrais da série, que é exatamente a morte. A morte não é só a entidade cósmica, que eu já expliquei que ela é no universo Marvel dos quadrinhos. Ela não é só a representação mais profunda da perda de um indivíduo, de um ser vivo. Ela não é só o fim, ela é também sentimento de quem fica... e de quem parte. Tá pronta? Não. E não é à toa que a Dona Morte está sendo interpretada, sendo feita pela Aubrey Plaza. Antes mesmo dela estar ali, eu já tinha assistido outras produções com essa atriz, tipo The White Lotus. Aubrey sempre acaba sendo essa mulher meio estranha, com um jeito desconfiada, fora dos padrões do que nos impactaria comumente, de primeira, assim. E mesmo sendo tão diferente, ela é intrigante, ela é sedutora. Eu sou a ordem natural de todas as coisas, meu bem. E você me ama. É claro que cada personagem tem suas características próprias, né, meu povo? Mas eu acho que meio que fica encrostado o que o artista é também nesses personagens que ele faz ao longo da vida e da carreira. Não dá pra mudar. Não é porque ela só sabe fazer assim.
É porque é parte dela. Mais uma vez, puxando o Homem de Ferro para comparar, Tony Stark já existia antes de Robert Downey Jr., mas desde 2008 existe muito de Downey em Tony e muito de Tony em Downey também. Falando Downey, então vamos pensar que é aquele amaciante, né? Eu sou o Homem de Ferro. Um personagem que se encaixa tão bem com o ator acaba meio que se misturando, principalmente se ele interpretar ele a longo prazo, como é o caso do Robert Downey Jr. A morte a gente acabou de conhecer, é bem verdade, mas ela também acaba sendo desse jeito com a atriz que escolheram. E notem que o que ela faz é terrível. Ela tem como missão perante o universo levar as almas, encerrar a vida das pessoas. E ela não precisa ser agressiva para fazer isso não, a não ser que ela perceba que tá perdendo. Eu tô pensando em morte por 1000 partes! Mas assim, a Agatha é diferente pra ela. A nossa protagonista é praticamente um avatar da morte na Terra, meu povo. Tal qual Cavaleiro da Lua é um avatar pro Khonshu. Veja como você se sai contra o Harrow sem a proteção da minha armadura de cura. E não é exagero comparar divindades não. Mesmo ela tendo essa origem de ter sido a primeira bruxa verde, a Rio Vidal, que na verdade é a morte, ascendeu para um nível divino. E mesmo quando não é necessário, a Agatha tá lá, trabalhando para ela. Os corpos estão mesmo se empilhando. E ó, não se redimiu, viu? Foi assim até o final da vida terrena, não foi não? Com os outros, a morte age diferente. Desde o início, ela é meio atraente. As outras bruxas ficaram intimidadas com essa personalidade dela, não foi não? Eu odeio ela ou eu quero o número dela? Eu tô igual, sabe? Agora esperamos. Talvez a Agatha, sentimentalmente, em algum momento ali, mas todas as bruxas não. É um fascínio inexplicável. Era isso que a Aubrey estava representando tão bem. E todos nós temos, né? Fascínio e medo da morte. É ambíguo mesmo. A ex da Agatha é a morte. E isso que essa atriz é perfeito. Casa demais com o que uma entidade como essa precisa ser. Alguém que atrai para o fim, que é poderosa demais para ser parada, desafiada. Não podemos enfrentar a morte. Olha essa frase, povo meu! É filosofia pura, rapaz! Não se pode enfrentar a morte no mundo real. Encontrá-la é o fim e é ruim para quem tá ao redor também. Ela é poderosa, simbolizando que não há o que fazer quando o caminho acaba. A não ser que você seja uma bruxa trambiqueira, né? Ninguém na história teve um tratamento tão especial quanto você. Por que você ainda tá aqui? Por que você não morre? Vocês percebem que eles meio que fizeram algo parecido, meu povo, com o que o Thanos e a morte tem nos quadrinhos? É sutil, mas é o mesmo caminho. Ele quer agradá-la e mata. A morte estimula, dá corda. A Agatha mata pra seduzi-la. A morte não a estimula, mas ela gosta e sente nítido prazer naquela relação. Por isso que é sempre interessante, eu sempre trago isso aqui no canal, por isso se inscreve nesse canal se ainda não está inscrito, compartilha, dá like, faz tudo o que tem pra fazer, porque você vai acompanhando essas coisas. Em todas as minhas análises eu gosto de lembrar que existe um universo compartilhado aqui com relação à Marvel. Todas as regras utilizadas aqui nessa série podem e devem ser comparadas a acontecimentos anteriores. Seja para buscarmos uma lógica ou por pura diversão, que é como que eu faço. As duas coisas também. Tipo, nós perdemos Tony Stark, Natasha Romanoff, Gamora, o Pantera Negra T'Challa, até a própria Wanda. Vários se foram durante essa jornada iniciada em 2008, lá em Homem de Ferro 1. Mas eu duvido pra caramba, duvido pra dedéu, que todas essas novas possibilidades apresentadas em Agatha desde sempre sejam utilizadas para algum desses personagens, tipo renascer em outro corpo ou virar um fantasma. Elas são fantasmas também? A Agatha é um ser mágico lendário, tão diferenciada e poderosa, povo meu, que ela conseguiu até levar a morte no bico, literalmente, pai. E ela aceitou aquele beijo da morte por saber que poderia não ir para o mundo dos mortos. Foi um risco calculado. O Billy nem se fala, ele é diferente de tudo e de todos. Ele é uma anomalia criada pela magia do caos. O Billy e a alma ou essência do Tommy, sei lá como é que vão chamar, que estava vagando por aí até pouco tempo. É por isso que aquilo incomodou tanto a morte. Ela não consegue pará-lo nem explicá-lo. Ele foge totalmente da lógica de uma entidade. O equilíbrio sagrado está corrompido. Só que assim, não é como se agora o Billy pudesse pegar
qualquer alma e fazer a pessoa voltar. Ó, um Tony Stark passando aqui, vou pegar e jogar no corpo do Woody, do Toy Story. São de plástico. Entendedores entenderão. Mas sério, não é como se todo mundo estivesse numa fila, assim, ó, esperando pra ser adotado. Tipo, chama eu! Há um processo e há uma lógica do porquê ele conseguiu fazer aquilo com o auxílio da Agatha. Precisou tudo aquilo para o irmão reencarnar em um corpo que estava sem alma no momento, que tinha acabado de morrer. Agatha! Eu tô matando esse garoto pro meu irmão poder viver! É claro também, povão, que entender isso não seria fácil para esse personagem. Se fosse, era mal feito. Ele é um adolescente e antes era uma criança. Alguém que tem ideia do histórico da mãe, a Wanda, e que repudia a possibilidade de se tornar um assassino. Significa que eu matei elas. Eu sou um assassino. Mas mesmo sendo essa escrota de marca maior, não tem guia espiritual, não há mestra melhor para ele do que esse espírito de cabelos brancos chamado Agatha Harkness. Achavam o quê? Que seria a Genkai? Sem ela, o Billy seria só mais um Maximoff saindo triste, desolado e odiado de Westview. E a gente já viu que essa combinação pode não dar bom, hein? Então que bom que ele tem essa maldosa dessa Agatha por perto. Agatha tem apego ao garoto e isso vem muito pela falta e culpa que ela tem por ter perdido o filho, Nicholas Scratch. Ela não queria deixar que a morte também levasse o Billy. Primeiro, para tentar se redimir, faz parte do egoísmo dela. Depois, talvez, por um carinho realmente que ela sente por ele lembrar o seu pivete. É quando você fala coisas como essa que você me lembra dele. A morte tem uma relação abusiva com a Agatha desde sempre. A persegue, a cerca e a própria não consegue se livrar. Você não me deu nada. Só levou. O caminho, o foco da série, nunca existiu. Foi criado pela própria Agatha, se aproveitando de uma lenda para atrair bruxas e retirar seus poderes, as matando, né? E isso foi muito legal, porque era notório no episódio 2 que a Agatha se surpreendeu quando a porta do caminho realmente surgiu e abriu. Ela sempre fingiu entender tudo, saber o que estava acontecendo, mas na verdade ela estava tentando desvendar o que era aquilo ali. Billy, o Icano, produziu tudo, transformou a lenda em realidade. A fanfic se tornou palpável, assim como a Feiticeira Escarlate fez suas histórias serem parte do dia a dia de Westview, modificando a vida de todo mundo que tava ali. E esse ponto é muito bom. Muito bom. Eu gosto dessas coisas. Ele mostra, povo, mais do que nunca, como essa série é uma continuação direta de WandaVision. É uma nova forma de se passar pelo mesmo. Novos objetivos e realidades, mas com um plano de fundo que se mostra, além das conexões óbvias, muito parecido com o que foi antes. A canção não significa nada. Tudo pelo que a gente passou. O filho aqui é visto tipo como um Espírito Santo, não é não? Sem querer profanar nenhuma religião, não é nada disso. Mas é porque ele é concebido sem pai. Pode ser também de um cara qualquer, que ninguém vai nem saber nunca? Pode. Da morte eu acho improvável. Porque ele nasceu pra ela, não por causa dela. E é por isso que eu acredito que possa ser do Mephisto. Ou mesmo a Agatha ser filha dele, do Mephisto, como eu já disse aqui antes. Sei lá, o Nicholas ser neto do capiroto? Não dá pra descartar nada pro futuro. A Agatha é um espírito inquieto, uma alma que não quer ir embora, não quer ir para o além porque tem vergonha da vida que levou. E não tem coragem de encarar o inocente garotinho que ela não pôde salvar. Eu não posso encarar ele! O Billy já fez real as fantasias infantis criadas por um garoto e sua mãe. Fantasias que já não tinham mais nada de inocentes, já que elas já foram corrompidas pela bruxa Harkness aí, ó, bem antes. Quando a Agatha descobriu a habilidade de sugar os poderes das bruxas, matando seu coven em 1693, ela já era má, gananciosa. A morte a admirava. Só que ela precisou matar cada vez mais e foi criando gosto por isso. Ela fez primeiramente porque ela queria enganar a morte, para que a morte esquecesse o seu filho, que deveria ter morrido ao nascer, em 1750. Por que você mata bruxas? Para sobreviver. Bastou uma distração e o Nick se foi. E aí a Agatha continuou matando, porque assim ela também fugia da morte. Toda a culpa e amargor estava dentro dela, e aquilo era maior do que qualquer sentimento. Ah, sentimento. Da Agatha? É, povo.
Ela é vilã, mas com muitas camadas. Tentar verdadeiramente ajudar o Billy a encontrar o Tommy mostra que, mesmo sem deixar de ser má, ela consegue ter sentimentos bons também. Reais, ela não é 2D. Voltamos aqui ao que eu falava no episódio 5, vocês se lembram? Nem todo mundo é mal o tempo todo. A maldade tá dentro de todo mundo. Você não é mau. Você também não. O grande desafio agora é que essa personagem fantasma, que é totalmente tirada dos quadrinhos, quando a Wanda a encontra já morta no caminho das bruxas, a gente quer ver ela se redimir. Talvez voltar melhor, porque também seguindo os quadrinhos, essa Agatha de cabelos brancos retornará à vida. Com tantos crimes nas costas, né, meu povo? Eu acho bem improvável que ela termine bem. Mas eu acho que o perdão do Billy também pode ser o que ela precisa, para ter coragem de se perdoar e de pedir perdão pro verdadeiro filho. Por que deixou pensarem aquilo sobre você? Porque a verdade é terrível. E vejam só vocês, tivemos aqui um velho e bom, não sei se tão bom, às vezes não, lance do uniforme sendo usado no episódio final, aqui no penúltimo, mas é o final praticamente. Na maioria das vezes, mesmo quando a série é boa, isso é muito frustrante. Lembro bem Demolidor, a temporada 1. O cara só usou o traje nos acréscimos do segundo tempo. É quase tradição em série de herói agora. Mas aqui eu pouco senti falta disso, sabia? Eu nem vi também a galera reclamando na internet, nada disso. Eu acho que tava tudo tão legal que o Icano surgir desse jeito, todo trajado no final, foi surpreendente. Ninguém esperava, eu acho, e foi a cereja do bolo de algo que já tava muito gostoso. Você pode ir. Então acabamos uma série contida da Marvel, que se passou praticamente toda dentro de um porão e foi um show à parte por isso. Porão esse que é o mesmo que o Ralph, Mercúrio, atacou a Monica Rambeau em WandaVision, né? Enfim, episódio 8 perfeito, né? Foi o Billy mais ninguém. Dava pra ter segurado mais uma semaninha aí. Tava o episódio 8, depois botava o 9, acabava depois. Mas tudo bem, eu entendo colocar, porque teve o ápice no episódio 8, né? O 9 foi praticamente o epílogo. E esperar uma semana só pra ver esse epílogo poderia ficar com aquela sensação, sabe, meio amarga de que não acabou tão bem, sendo que acabou. O filho da feiticeira Escarlate roubou uma segunda vida. E é isso, povão. Termino emocionado esse final aqui, sabia, de Agatha. Pra mim foi tudo que eu não esperava. Eu, apesar de nunca jogar hate nem contra Marvel, nem quase contra nada, na verdade, eu tento sempre enxergar de uma forma legal as coisas. Mas eu lembro que eu tava meio assim, tipo, pô, mas será que a Marvel tá pensando direito? Será que eles estão fazendo o negócio certo? Por que fazer uma série de uma personagem tão desconhecida mesmo? Mas Catherine Han fez morder a língua, Aubrey Plaza, Joe Locke, todo mundo junto. Ave Maria, foi incrível. E pra terminar algo tão incrível, só um negócio diferentemente incrível. Pão de camarão, esse é o nome do lugar e esse é o nome do sabor que eu vou ter agora. Caraca, ardidinho, guacamole. Tem uma coberturazinha de Doritos, porque ele vem assim, povão, ele vem inteiro o pão e vem uma cobertura depois, pra você pôr dentro de uma caixinha pra ele não ficar mole, né? E são esses pedacinhos de tortilha que todo mundo conhece, né? E fica muito bom, muito camarão, caraca. E por que eu como no fim dos vídeos e essas marcas me apoiam? Para comemorar o fim do vídeo, mais um vídeo massa, nesse sentido aqui, um vídeo de Agatha finalizando a série, uma série que eu amei. E porque sempre, povo, isso não é mentira, quem acompanha meus vídeos sabe, eu tava comendo sempre alguma coisa. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz só quando mudou de apresentação, a Catiuxa saiu, eu fiz comendo M&M's, que ela tinha me dado um pacotão de M&M's que ela comprou nos Estados Unidos. E sempre foi assim. E aí eu vim comendo e virou parte do que eu tô fazendo. Se eu sempre tô comendo nos bastidores, eu vou mostrar o que eu tô fazendo na frente da câmera, com esse meu povo lindo. Por isso se inscreve no canal, dá like no vídeo e apoia quem apoia a cultura pop. Essas marcas tipo pão de camarão, que é uma coisa nova, é um negócio que tá começando, mas que tá começando muito bem, porque sabe que tem produtos bons colocados assim em voga. Isso é legal, povão, porque a galera tá apoiando, eles estão vendo que o canal tem futuro, igual vocês que estão assistindo aqui. Belezura? Apoia quem apoia a cultura pop, vamos embora, mais um vídeo pra conta. Isso aqui tá cheirando bem demais, meu pai!